A Casa Branca mudou um pouco o discurso em relação à Groenlândia, mudando apenas de uma ideia de invasão para uma situação de compra. Agora, evidentemente, para comprar a Groenlândia, alguém tem que querer vender, que nesse caso é a Dinamarca. Se houver uma investida do Trump em relação à Groenlândia, uma investida forçada, uma investida bélica, isso poderia decretar o fim da OTAN? Perdão? Se houver uma investida contra a Groenlândia, uma investida bélica por parte dos Estados Unidos, isso pode significar o fim da OTAN? Não. Não, porque a Dinamarca é um país membro, mas não é o mais relevante. Infelizmente. E diante do que está acontecendo no cenário ali, Rússia e Ucrânia, diante do que a gente tem visto, é muito difícil que França e Reino Unido e os demais países europeus, Alemanha, queiram sair da OTAN, porque o inimigo russo é muito pior do que Donald Trump fazer qualquer ação contra a Dinamarca. É difícil imaginar quem vai sair em defesa da Dinamarca, compreende? Quem vai se aventurar? Porque, bom, no caso da Venezuela, talvez a gente pense, mas é um pouco lógico, o Brasil não tem essa força, a Colômbia não tem essa força para peitar os Estados Unidos, mas a Europa também não tem essa força. E a Europa não tem intenção. Então, o Trump está agindo num tabuleiro regional e mundial em que ele efetivamente é imparável. E veja, isso tudo vem numa escalada, né? Nada disso está acontecendo separado e talvez assim, a gente fazendo uma análise pontual, pareça que as coisas surgiram no nada. Não. Desde o começo, na Diálogos do Sul Global, imagino aqui no DCM também, quando a gente trata da questão da Palestina, a gente denuncia que a Palestina era um balão de ensaio. A gente dizia, hoje é a Palestina, amanhã seremos nós. E isso se comprovou, porque foi a Palestina e agora é a Venezuela. E como Venezuela, a gente pode entender a América Latina, e como América Latina, a gente entende o Brasil também. Por quê? Porque o Estado de Israel fez tudo o que quis fazer com a Palestina. Está fazendo ainda. E ninguém fez nada. Ninguém parou Israel. Se ninguém parou Israel diante de um genocídio, será que alguém vai parar os Estados Unidos diante do roubo de petróleo? Roubar petróleo é muito menos grave do que matar uma população inteira de fome, soterrada, bombardeada, certo? Então, diante disso, aí a gente vai avançando. Se ninguém ficou estarrecido, se nenhum país fez nada, nesse ONU, ninguém fez nada diante do que está acontecendo na Venezuela, e digo isso, né, hoje, dia 7 de janeiro, ninguém fez nada. Tomara que amanhã a história me desminta e alguém faça alguma coisa. Quem vai fazer algo pela Dinamarca? Quem vai fazer algo para qualquer outro país sobre o qual os Estados Unidos têm interesse? Provavelmente ninguém. Então, neste momento, eles são os donos do mundo. Neste momento, belicamente e estrategicamente, não há quem possa pará-los. Exceto China e Rússia. Aí a grande discussão que a gente faz é: China e Rússia vão intervir? Quando? Em nome de quê? Qual o limite para a Rússia intervir? Qual o limite da China? Até onde a China é capaz de aguentar? Esse é o ponto. Que agora a China está perdendo dinheiro. Uma coisa, de novo, eu sei que é muito cruel, mas a geopolítica é assim. Uma coisa são as vidas palestinas. A Palestina é um estado, bom, ainda não é um estado, mas a gente considera um estado. Pobre. Há quem diga que tem muito petróleo lá na região, mas até agora não está descoberto, etc. Então, é um território empobrecido, com uma população empobrecida. Então, digamos que por interesse econômico ninguém faz nada. Os países árabes se abstiveram, né? Uma coisa vergonhosa. Agora, a China tem muito interesse na América Latina. A China tem muito interesse no Peru, por exemplo, porque investiu muito dinheiro em infraestrutura no porto peruano. Esqueci agora o nome desse porto. Mas, enfim, o porto peruano que a China está ajudando a construir. A China tem interesse no Brasil, na Venezuela. E o próximo país, segundo os Estados Unidos, será Cuba.
A China tem muito investimento em Cuba, então a China vai aceitar perder todo esse dinheiro e lavar as mãos? Eu não tenho essa resposta.